Amados irmãos, na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos orar a Deus neste momento, pedindo a Ele a sabedoria, a direção do Espírito, para que nós possamos aprender mais de Deus. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, por mais essa oportunidade na Sua Santíssima Presença. Invocamos, Senhor, nesta noite, neste momento, o Teu poder, a Tua sabedoria, a Tua graça, o discernimento do Teu Espírito Santo, Senhor, para que nós possamos ouvir e entender a voz do Teu Espírito, a lição ou as lições que o Senhor estará nos ensinando, ó Pai amado. Abre a nossa mente, nos dá compreensão pelo Teu Espírito, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos dá uma aula de paz. Meu Deus, repreende tudo que é contra esta aula, guarda a todos nós, abençoa aqueles que ainda estão caminhando para a Tua casa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, pedimos a Tua bênção. Amém, Jesus. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nossa escola bíblica, hoje a lição de número 6, a consciência, o tribunal interior, na nossa sede PRRCE, hoje 10/11/2025, às 19 horas. Nós estamos estudando o quarto trimestre de 2025, revista CPAD, lições bíblicas. O tema deste trimestre é corpo, alma e espírito, a restauração interior do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Pastor Vicente Félix, Igreja Pentecostal, Renovação dos Remidos, no Ceará. Amém. Vamos ao texto áureo, meus irmãos, todos juntos, a classe, a voz da irmã Aline. 1, 2, 3. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus, como para com os homens. Atos 24:16. Objetivo da lição: mostrar aos alunos a origem da consciência humana, como um senso moral dado por Deus, reconhecendo o seu papel antes e depois da queda, né? Então, nós vamos ver que a origem da consciência humana, né, é do próprio Deus, né? O Senhor nosso Deus deu a nós, vamos dizer assim, essa virtude maravilhosa, né? O senso moral. O que é o senso? O senso fala de juízo, né? De raciocínio, de avaliar, de pensar, né? E principalmente voltado para as questões morais, né? Principalmente aquilo que devemos ou não fazer, né? E aí nós temos como referência o próprio Criador, Deus, o Eterno, e a sua Santíssima Palavra. E reconhecendo seu papel antes e depois da queda, né? Então a consciência, a origem dela antes da queda e a origem dela depois da queda. Então a consciência humana, depois da queda, ela foi completamente corrompida, danificada, né? E Deus vem trabalhando, né, ao longo de todo esse tempo até esse momento, tá? Buscando o que é a restauração, né, dessa consciência, para que essa consciência ela funcione, né, com base nos princípios de Deus, tá certo? 2. Ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante, né? Então, como o próprio entendimento já diz que é interior, a consciência interior, ela está no nosso interior, é muito ligada à nossa mente, mas também ao nosso ser interior, né? E a consciência, ela trabalha muito o juízo, ela trabalha muito o julgamento pessoal, a autoconsciência, alguém diz, né? A autoconsciência é a pessoa se autoavaliar, se autoexaminar. Quando nós lemos na palavra de Deus, né, muito ouvida na palavra da ceia, que diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, né? Então isso é a consciência do homem, né, que Deus deu a ele, para ele fazer juízo dele mesmo. Também lá no texto diz que se nós não nos julgarmos a nós mesmos, seremos julgados, né? Então assim, as pessoas que não têm uma consciência sã, né, limpa, purificada, a tendência dela é sempre o favorecimento, independente de estar certo ou não, favorecimento pessoal. Então
Isso nós vamos estudar um pouco para que nós tenhamos uma consciência mais justa conosco mesmo, né? A justiça aqui é a justiça de Deus, é aquilo que convém, que não convém, e também em relação ao próximo, né? Tá certo? No 3 diz assim: alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica, né? Então, a sã consciência, que a Bíblia também fala em vários textos, né? Fala de quê? De uma consciência pura, limpa, né? Isso só é possível, irmãos, pela palavra de Deus, né? Porque a nossa tendência, a tendência humana, é sempre priorizar nós mesmos, ao nosso ciclo ali. A gente quer a justiça, mas que sempre favoreça a nós, estando certo ou errado. Isso é a natureza humana, sem a direção de Deus, sem a orientação de Deus. E nós vamos procurar melhorar, ou buscar recursos para melhorar a nossa consciência diante de Deus. Vamos avante. Leitura bíblica em classe, Romanos 2, 12 a 16. Romanos 12, 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. 13. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. 14. Porque quanto aos gentios que não têm a lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei para si mesmos, são lei. Os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Todos juntos? No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Pode passar. Vamos à introdução. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. Amém. Então, amados irmãos, nós podemos ver com clareza, na prática, né, que quem não tem uma boa consciência, quem não procura viver, né, uma boa consciência do ponto de vista moral fala do que convém, do que não convém, o que é certo, o que é errado. E é claro que esses conceitos, eles vão variar muito, irmãos, em diversas classes sociais, tá? Profissionais, né? Enfim, crenças e muitas coisas. Mas nós acreditamos e está nas Escrituras, né? A revelação do Deus eterno, que é quem conduz todas as coisas, né? Acompanha, né? E nós podemos ver com clareza que todos os homens que procuram, vamos dizer assim, vamos usar esse termo que é mais fácil de compreender, purificar a consciência, ter uma sã consciência, que também é isso, alinhar a consciência, que é a razão, né? Certo e errado, que convém, que não convém, enfim, procurar fazer a coisa certa, vamos dizer assim, né? Se ele tiver Deus e a Bíblia, o Espírito Santo como fonte, é bem diferente essa pessoa de outra pessoa, tá certo? Porque nós não podemos dizer que as pessoas que não têm uma religião, elas são, a consciência delas é só para destruir. Não, tem pessoas bem intencionadas, né? Mas infelizmente, no fundo, assim, lá no íntimo da pessoa, vai prevalecer mesmo a vontade dela, é o que ela quer, é defender ali o seu grupo. Isso é da natureza caída. Nunca vai
reconhecer, né, ou melhor, nunca vai querer abrir mão para outro, né, quando o outro às vezes até tem razão. Então isso é uma confusão que, vamos dizer assim, está na sociedade, mas essa confusão de crise, de conflitos, né, de questões morais, né, do senso, que é o juízo, né, a pessoa tem juízo, alguém diz, essa pessoa não tem juízo, essa pessoa age loucamente, como nós estamos vendo aí, inclusive as questões de guerras, né, de violência, de tantas coisas, as questões também sociais, do ponto de vista de governo público, né, quanto dinheiro, né, e quanto sofrimento da maior parte das populações, não é só do nosso país. Então, tudo isso envolve, irmão, consciência. A pessoa não tem consciência, não dói não na sua consciência, né, tudo isso. Então, é um clamor daquele que está sendo prejudicado, desprezado, não está sendo assistido com o que ele tem por direito, expressa, né, irmão? Então, a consciência, ela precisa ser trabalhada, né? Com certeza, precisa ser trabalhada. E a consciência moral, ela é indispensável em qualquer organização, desde a família, escola, trabalho, vizinhança, tudo, né? Se nós não procurarmos desenvolver uma boa consciência, às vezes até dentro da igreja mesmo, né? A gente vai ter muitos problemas, tá bom? Mas aqui a lição de hoje traz já no início, né, uma orientação maravilhosa. Funciona segundo a lei moral, comum a todas as pessoas têm nelas a consciência. Tem pessoas que estão fazendo errado, sabe que está fazendo errado, uma coisa me diz que está errado, mas para atender o seu interesse, as Escrituras Sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. Então, a consciência, ela precisa de regras, de normas. Se tiver duas pessoas, irmãos, trabalhando, fazendo uma atividade, convivendo, precisa estabelecer regras de convivência, né? Precisa. Então, é muito difícil, né? Porque esse desequilíbrio é um resultado da queda do homem, tá certo? Antes da queda do homem, com certeza, a consciência era perfeita. Vamos avante. Pergunte, comente, que é um assunto muito aberto, né? A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Amém. Pode passar. Antes e depois da queda. Do grego syneidesis, saber com a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito, não há consenso sobre isso. Amém. Então, assim, ela é uma faculdade inata. O que é inata? Já nasce com a pessoa. Todas as pessoas têm consciência. Quando alguém expressa que a pessoa não tem consciência, é porque ele está cometendo, na maioria das vezes, uma grande injustiça, né? Sempre é assim, tá? Mas todos têm consciência. E todos sabem, não vou dizer todos, mas a maioria sabe quando estão fazendo errado, né? Hoje aconteceu uma situação e a pessoa repetia, eu digo, olha, vamos parar com esse comentário, porque o outro pode pensar que está se desconfiando dele. Aí a pessoa disse assim, é mesmo, né? Se eu estivesse no lugar dele, eu ia pensar a mesma coisa. Pois é, a melhor maneira de nós tratar o outro é se colocar no lugar do outro. Você trataria o outro dessa maneira? Né? Eu trataria, eu estando no lugar dele? Então, isso é muito importante. Então, aqui no campo teológico, né, alguns entendem como um sensor instalado, um sensor. É como um sensor instalado na alma humana. Mas alguns
estudiosos que não têm provas, são só teorias. Teorias é que não está provado biblicamente nem cientificamente que seja um espírito, né? Não, o espírito do homem nele já tem o sensor, com certeza, né? É automático. Alguém diz, não dói na sua consciência, ou seja, está nele, tá? Está nele. E muitas das vezes, na maioria das vezes, as pessoas depois confessam que sabia que estava errado. Às vezes contra ela mesma, né? Então, isso é inato, ou seja, já nasce com a pessoa e ela pode ser desenvolvida, né, no sentido de, como nós começamos aqui dizendo que vai falar aí, que a consciência dentro de nós, ela é um tribunal, ela é quem vai decidir, ela é quem vai julgar, tá certo? E dependendo das informações que nós temos, né, sobre nós mesmos, sobre as questões que estão sendo envolvidas, se nós temos informações corretas, né, com certeza a consciência vai detectar, se ela for uma boa consciência, o que é certo e o que é errado, e vai fazer juízo, tá? E é interessante que a gente ouve muito na igreja, principalmente, né, nas religiões, sempre uma declaração, né? Não me julgue, né? Mas não tem jeito, irmãos. Nós estamos julgando a nós mesmos e julgando as pessoas também. Estamos sendo julgados o tempo todo, né? Às vezes você julga a pessoa, faz um juízo dela, né? E não fala, mas está dentro de você. Eu já vi casos de 10, 15 anos depois que a pessoa fez um juízo de outro que confessou que estava errado. Olha, eu estava errado esse tempo todinho sobre o irmão, sobre a irmã, sobre aquela pessoa, né? Que recebeu informações erradas, teve olha para a pessoa e já tira uma conclusão precipitada. Isso tudo é o tribunal que está dentro de nós, julgando o tempo todo, irmão. Não tem jeito. Quando você ouve algo, quando você vê algo, automaticamente já começa a formar opinião, certo? Então é aí que nós temos que ter muito cuidado, né, com essa consciência, tá certo? Para que a gente possa ter uma vida, né, isenta, ou não vou dizer isenta que é impossível, né, mas de cometer injustiças, tá bom? E para isso é necessário ter uma boa consciência, né? Falem, viu? O outro microfone eu acho que não está disponível não, tá aceso. Mas vamos lá, pode passar. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Gênesis 2, 16, 17 e 3, do 6 ao 10, tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Então, irmãos, quem tem uma boa consciência, quem procura alimentar ela com coisas certas, né? O ser, né, que vai ser processado também na consciência, na hora das decisões, se a pessoa for bem ponderada, ela for bem coerente, né, ela tem grandes chances de acertar, de praticar justiça, segundo a vontade de Deus. Então aqui em Gênesis 2, né, 16, 17, 3, 6 a 10, trata da primeira manifestação da consciência na experiência humana, tá bom? Então foi que Deus disse, né? Vocês podem comer de todas as árvores do jardim, só não pode dessa árvore, né? E na figura aí nós estamos vendo maçã, né, que não tem nada a ver com pecado, e nós estamos vendo a serpente, que é, né, o símbolo de Satanás, o enganador. E o Senhor Deus diz para eles: vocês podem comer de todas, só não dessa. O diabo, quando vem, Satanás, ele diz: Deus disse que vocês não podem comer nada aqui nesse jardim, né? Vem logo distorcendo as coisas, né? Não, só dessa árvore, né? E essa árvore também simboliza o próprio Satanás, tá? Então, assim, nós temos que evitar ao máximo, era bom que fosse 100%, não dar ouvido a Satanás, né?
as mensagens dele na mente, no coração, ou ouvida, lida, descartar e alimentar o nosso ser com as coisas celestiais, com coisas que glorifiquem a Deus, né? Coisas boas, né? Com certeza, na hora da decisão, das situações que nos envolvem muitas das vezes, a nossa consciência ela vai falar, com certeza, a vontade de Deus, quase sempre. Então a gente tem grande chance de acertar, né? Pode passar, por gentileza. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer o fruto da árvore, da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade. No dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. Aí Deus diz, olha, se vocês comerem dessa árvore, pode comer de todas, mas dessa que é a árvore, Deus deu um nome a ela, da ciência, do bem e do mal. Ciência é conhecimento, tanto do bem como do mal. É Satanás. Satanás, né, nesse momento ele já sabia o que era bom e o que era mal, né? E é isso que ele vem desenvolvendo na terra, tentando alimentar os seres humanos, né, corrompendo a consciência deles, e os seres humanos muitas das vezes pensando e agindo e praticando coisas terríveis, né, sabendo que está errado, alimentado por Satanás. Então o Senhor Deus disse, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Mas o que foi que o diabo disse? Não é bem assim não, vocês não vão morrer não, né? Só que a morte ali não era a morte física que Deus estava falando. Em primeiro lugar, era a morte espiritual que, consequentemente, iria gerar a morte física, não instantânea, né? Mas a morte espiritual foi instantânea. Comeu, pecou, morreu. Ou seja, essa morte aqui é a morte espiritual, separou-se de Deus. Aí a palavra do Senhor também diz assim, que entrou o pecado, entrou a morte, agora é a morte física, né? Então os homens passaram a morrer, e aí nós concluímos que o homem não foi feito para morrer, né? Ou se era para morrer, né, que era quase uma eternidade, né, para viver. Então assim, é isso que a gente tem que ter entendimento. A decisão de Adão e Eva mudou completamente a história da humanidade, porque a consciência deles foi corrompida, e portanto eles, ouvindo Satanás, o diabo enganou e eles morreram espiritualmente e foram expulsos do jardim, né, da presença de Deus, simbolizando também a presença de Deus, mas o jardim era um campo real mesmo, era uma localização real, tá? Então é importante a gente entender isso, que isso que aconteceu lá no início se repetiu, se reproduziu, está se reproduzindo no mundo, Satanás trabalhando, né, nas mentes, nos corações, e as consciências, muitas delas corrompidas ao ponto de perder a noção, né, de alguém olhar para um ser humano e não achar ele muito mais indigno do que um animal, não diminuindo um animal, mas porque o animal ele não tem inteligência, né? Deus não deu inteligência ao animal, Deus deu instinto, né, ao animal. Então o ser humano mais completo, o ser mais completo é o ser humano, tá? Mas infelizmente uma das funções no ser humano, que é a consciência, ela foi danificada, né, por conta de Satanás e falta de vigilância do homem, e continua acontecendo essas coisas, tá bom, irmão? Fiquem à vontade, pergunta, eu quero ouvir vocês, pode passar. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência, culpa, vergonha e medo. Amém. Então veja só, eles deram ouvido a Satanás e não deixaram a pura consciência que estava neles, né, se impor, até então sem pecado. Então o inimigo conseguiu vencê-los. E qual foi a atitude? A consciência deles, a própria consciência, né, julgou eles, que eles não eram mais dignos de Deus, tá? E também já disse por quê? Porque estavam nus. Quando eles aparecem a Deus,
o Senhor Deus, por que vocês se esconderam? Eles disseram, porque nós estávamos nus. Eles sempre estiveram nus, mas agora a consciência mostrou, né, que como eles estavam agora contaminados, tá, eles deveriam se envergonhar agora do Criador, do próprio Deus dele, né? E a nudez diante de Deus, né, ela se torna algo vergonhoso, porque ela também tem um sentido de exposição, de se expor, né? Então, e diante da santidade de Deus, né, o homem leva essa marca agora, e portanto que quando o homem vai se apresentar a Deus, principalmente em oração, nós estamos diante de Deus o tempo todo, mas quando nós temos aquele momento devocional diante do Senhor, a gente procura se cobrir, né? Não que Deus não saiba, que a roupa vai nos esconder nada de Deus, mas num sinal de vergonha por sermos pecadores, tá? Quando Pedro, né, viu a maravilha que o Senhor Jesus fez, ele diz, se afasta de mim que eu sou pecador, né? E Jesus diz, não tenha medo, Pedro. Que coisa maravilhosa, né? Tá bom? Então aqui em Hebreus 10, 22 diz, cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com a água limpa, né? Então agora, pelo precioso sangue de Jesus Cristo, nós temos acesso ao trono da glória de Deus, né? Tá? Porque Jesus derramou o sangue dele por nós, né? Deus de novo abriu acesso a ele de forma ampla em Cristo Jesus, né? Mas o homem sempre tem que reconhecer que ele precisa cuidar da consciência dele. Então, a consciência, quando nós pecamos, irmãos, ela imediatamente a pessoa mesmo reconhece, eu sou culpado, eu pequei, se envergonha, né? E o medo, né, de perecer, de morrer, de Deus castigar, de acontecer uma tragédia, né? Então, de certa forma, isso é o resultado, né, de uma consciência corrompida, tá? Mas, como nós já acabamos de ler, pelo sangue de Cristo, ela pode ser limpa, ela pode ser purificada, ela pode ser restaurada. Isso é por aí que nós temos paz com Deus, né? O que não pode é a pessoa ficar o tempo todo fazendo, limpa, como se toma não sei quantos banhos por dia, né? Não pode, né? Como também não pode ficar mau cheiro, com mau cheiro, né? Quando se sujar, tem que pedir a purificação do Senhor Jesus. Estamos falando da parte espiritual, tá? Mas há um detalhe aqui que eu acho importante, irmãos. O sentimento de culpa, a vergonha e o medo diante de Deus nesse momento, não é que Deus goste e Deus queira, eu não gostaria que tivesse isso, mas também diante de Deus é uma demonstração quando é do coração e arrependimento, né? A pessoa que não se arrepende, ela não sente culpa, ela não se envergonha, ela não tem medo, né? Que aqui Deus não quer que ninguém tenha medo dele, né? Mas perde o temor, né? E ao mesmo tempo não teme mais a Deus, não respeita mais, não é assim. Então tudo isso, irmão, passa pela consciência, tá? Passa pela consciência, também por outras áreas do espírito, da alma, mas a consciência é o tribunal interior. Ela julga e ela condena. Inclusive tem uma referência na Bíblia, se o Tarcisiano conseguir aí, Diácono Tarcisiano, diz assim, que se o teu coração te condena, maior é Deus. O que é isso, né? É a consciência. A consciência, às vezes, o inimigo se apodera, né, da consciência estar contaminada, ter se sujado, ele ter conseguido o que ele conseguiu lá com Adão e Eva, e disse para o homem, você não tem mais jeito, Deus não te aceita mais. Não é verdade, né? Pelo sangue de Jesus Cristo, irmãos, o sangue de Jesus nos purifica todo o pecado, ó. 1 João 3:20, porque se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração e conhece todas as coisas, né, irmãos? Então, se o ponto é pecado e não tem saída, então todos estão perdidos. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas ao mesmo tempo, a mesma palavra diz que por um homem entrou o pecado, mas por um homem também entrou
a salvação, a vida eterna, Jesus Cristo. Tá? Então, forma que, mesmo nós sendo pecadores, eu aprendi cedo e é uma grande verdade. Existem basicamente dois tipos de pecador. Um pecador que tem prazer e quer continuar pecando e que busca o pecado mesmo, procura, né? E tem um outro que não tem prazer em pecar, não quer pecar e luta contra o pecado, né? Deus vê quem está lutando contra o pecado, irmãos, mas aqui, ali, acolá, tropeça, sai uma palavra que não devia, né? Tá certo? E às vezes as pessoas, não entendendo isso, já chega condenando. Não, irmão, você não é crente, como alguém já chegou para mim, aquele irmão não é crente, aquele irmão, e eu digo, irmão, por quê? Não, por isso, por aqui. Sim, você e eu. Se a gente for olhar para isso aí, irmão, nós poderíamos nos considerar condenados por resto da vida. O irmão está lutando, a irmã está lutando, irmã, para mudar. Não, mas eu não vejo mudança. É você que não vê, mas eu vejo, o outro vê. Que às vezes a pessoa guarda uma mágoa, um ressentimento e não consegue ver nada de bom nos outros. Misericórdia, irmão. Vamos ter cuidado com isso. Isso é a nossa consciência, né? Sem estar alimentada, dirigida pela palavra, pelo Espírito de Deus, pelo amor de Deus, né? Que não significa aceitar o erro, mas ser longano, ter paciência, orientar, ensinar, instruir, orar pela pessoa, né? Tá certo? Nunca deixando de mostrar que isso é pecado, é errado, se arrepender. Mas a condenação eterna não pertence a nós, meus irmãos. Primeira carta aos Coríntios, 15:34. Vigiai justamente e não pequeis, porque alguns ainda não têm o conhecimento de Deus. Digo-vos para a vergonha vossa. Amém? Então assim, irmãos, a questão do pecado é uma questão que tem que ser tratada com seriedade, com rigor do ponto de vista do que é certo e do que é errado, mas não da condenação, tá? Algumas igrejas, algumas, eu vou dizer igreja assim, algumas lideranças, elas abrem muito a guarda. O que é isso, abrir a guarda? São muito tolerantes, não fala, não afasta a pessoa de determinadas funções para ela se consertar, para ela se curar até, tá certo? E outras também são extremamente excessivas, né? Pouca conversa, não orienta direito, não conversa, parece que se alimenta mesmo do castigo do outro, não é assim também, não pode ter os extremos, tem que encontrar um equilíbrio, né? E colocando as coisas no devido lugar, porque também Deus levantou lideranças, irmãos, para organizar a igreja, né? Para cuidar da igreja, tá? Então uma liderança fraca, uma liderança que não chama para conversar numa boa, não é maltratar, humilhar, destratar, não, olha, já foi ensinado, né, e tal. Então isso não tem jeito, né? Se não tiver isso, não muda, as pessoas vão continuar falhando, errando nós mesmos, né? Alguém chega para o próprio pastor, faz uma observação, o pastor tem que ter um coração humilde, que é o líder, o pastor, de pensar, refletir, mudar, e enfim, todos nós somos passivos de falha e de erro, né, irmãos? E a consciência está aí para isso, para a gente ouvir, ler, estudar, refletir, orar, buscar a Deus, e a consciência vai decidindo na nossa vida, né? Pode passar. O direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. Então a gente vê que até uma criança não sabe, nem entende nem as coisas direito, o pai diz, não, por que não pode, papai? Tá vendo? Por que não pode, mamãe, né? E agora, com tanta informação, os pais não têm que dizer, não faça e pronto. Não, elas vão ficar inquietas, elas querem uma explicação, porque a consciência delas já estão sendo despertadas mais cedo, tá certo? Antes, menino, não faça isso, menina, sim senhor papai, sim senhor mamãe. Hoje não é bem assim não, entendeu? Porque elas estão ouvindo, vendo outros comportamentos, e não adianta a gente ignorar essas coisas, porque isso faz parte
do desenvolvimento humano, intelectual, mente, coração, visão das coisas, e tudo isso, irmãos, torna mais difícil as coisas, né? Mas é por aí, nós estamos nesse mundo, né? Tem que pedir a Deus graça para lidar com tudo isso, tá? E entender isso aqui, ó. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo. Normativo, irmão, ele já nasce decidindo o que ele quer e o que ele não quer. Ele já tem as normas dele, né? Claro que algumas coisas ele está só reproduzindo o que ele está ouvindo e vendo. Ele não tem ainda uma consciência definida das coisas. Ele está sendo influenciado, né? Pode passar. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirando a vida do próprio irmão. Gênesis 4:8. E experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade do seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Gênesis 4, 13, 14. Amém. Então, nós temos essa história, né, na Bíblia. E aqui, a consciência dele levou ele a esse julgamento dele mesmo, né, do pecado dele. É maior a minha maldade a que possa ser perdoada. Então, o que ele fez, a consciência dele disse: você não tem mais perdão, né? E nós sabemos que Deus, o Eterno, sempre foi misericordioso, irmão. Só que, claro que nesse tempo a ira de Deus era mais era mais fulminante, né? Às vezes muito instantânea, né? Já hoje a ira de Deus é a mesma, porém, diante do sacrifício de Jesus, Deus está irado, mas diante do sacrifício ele não manifesta a ira dele, esperando o arrependimento do ser humano. Mas a palavra do Senhor diz no Novo Testamento, e se o diácono Tarcisiano puder colocar aí até para ficar bem claro, a ira de Deus permanece sobre os filhos da desobediência, né? No Novo Testamento e sempre. Deus fulminou Ananias e Safira, meus irmãos, no início da igreja do Novo Testamento. Então nós nunca vamos confundir, né? Não vamos deixar nossa consciência ser alimentada, né, de forma enganosa, com coisa enganosa. Deus é amor, é verdade. Deus é longânimo, é verdade. Deus é misericordioso, verdade. Deus é bom, verdade. Todas essas coisas é Deus, mas Ele também é justiça, e Ele, meus irmãos, Ele castiga sim quem comete o pecado. Agora, pelo sangue de Cristo, o homem se arrepende, então Deus retira, né, esse castigo. Vamos continuar lendo, depois o diácono está dizendo, quando encontrar, coloca aí, ó. Tua face da tua face me esconderei e serei fugitivo e errante na terra. Ou seja, ele está dizendo aqui que pronto, diante de Deus ele não tinha mais chance, e na terra ele não tinha mais paz, né? Então isso é muito sério. Olhe bem, Colossenses 3:6, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Novo Testamento, o apóstolo Paulo ensinando. Então não vamos confiar na bondade de Deus para não resistir ao pecado, para não se procurar lutar, para se enquadrar na justiça de Deus, na vontade de Deus, amados irmãos. Isso daqui nós estamos falando para a nossa consciência ser alimentada, porque, olha, eu já vi pessoas dizer assim na minha face, fui falar, explicar, eu comecei a ler o versículo para explicar a pessoa, isso daí eu já conheço, sim, mas você não entende que precisa colocar em prática isso na sua vida, porque se você não aceita fica mais difícil. Não se preocupe comigo não, pastor, Deus me ama, mas não confie no amor de Deus.
para viver deliberadamente pecando, escandalizando a obra de Deus, né? Então é isso aí que é perigoso, essa consciência, quando ela está mal alimentada, mal dirigida, mal, né, conduzida. Então, tá bom? Fiquemos atentos, tá bom, meus amados irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Salmo 139, 7 e 8. Jonas 1, do 3 ao 12. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que tu ali estás também. Salmo 139, 7 e 8. Amém. Uma visão dessa, irmãos, até parece que é um tanto, vamos dizer assim, opressora, né? Parece que a pessoa está com a espada ali, né, na garganta, um passo em falso, vai ser fulminado. Mas não é isso, não. A consciência, quando ela é uma consciência pura, limpa, dirigida e orientada por Deus, ela não ignora nada que fere a Deus. Ela não ignora, tá? E o olhar da pessoa é que realmente Deus é isso. Eu fico preocupado assim, alguém até disse, se preocupe comigo não, mas eu me preocupo sim, porque eu penso, como será essa pessoa que engana a si mesmo, porque a Deus a gente costuma dizer que não engana, e não engana mesmo. Está aqui, ó, Salmo 139, 7 e 8, ninguém engana. É o salmista dizendo aqui, para onde eu vou? Ou seja, eu não vou enganar ele sabe tudo. Então é melhor que nós reconhecemos os nossos pontos fracos, ou os nossos pecados, ou as nossas falhas, e vamos derramar nossa alma diante do Senhor, pedir misericórdia, pedir perdão, pedir ajuda, socorro. Não é viver oprimido, né? Aquela pessoa que parece que está à beira do inferno, né? Uma coisa terrível, né? As chamas estão já lambendo ele. Não é isso, tá? Mas é saber que não pode se acostumar com aquelas coisas que desagradam a Deus, e resistir e lutar em nome do Senhor. O Senhor dá força, dá poder e nos ajuda. Pode passar. 1 e 3. Escrita no coração. Em Romanos 2, 12 a 16, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei, escrita no seu coração. 2,15. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo. Versículo 15. Isso. Então, assim, existe a lei que está lá escrita, né, os livros de Moisés, tudo que Deus deu a Moisés. A gente diz livro de Moisés, mas é de Deus, né? Deus deu a Moisés, tá certo? Além da lei mosaica, que é a lei dada a Moisés, ao longo do tempo Deus também veio normatizando, veio dando muitas regras ao povo através dos profetas e tudo mais, né? Mas ao mesmo tempo, sempre o ser humano teve em si, no seu coração, a lei moral, né? Tanto é que a lei escrita, se ela não estiver no coração, estiver só nas pedras, nas tábuas, hoje nas letras, nas páginas, né? Não muda. A pessoa lê, prega, ensina, dá show de exibição de conhecimento, você vai ver a vida da pessoa uma vergonha. Aí outro não sabe nem ler direito, nem entende direito as coisas, a letra escrita, né? E vive uma vida muito mais digna de um servo de Deus. Por quê? Porque no final das contas, o que realmente domina a nossa vida, meu irmão, é a lei moral, é a lei que está dentro de nós, é o que está no nosso coração. Por isso que Jesus diz: quem me ama, está vendo? Guarda os meus mandamentos. Quando Jesus diz quem me ama, é que está dentro da pessoa. O salmista em Salmos 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o caminho dos homens,
dos homens no caminho dos pecadores, se detém na roda dos escarnecedores. Aí mais na frente ele diz assim: e tem prazer na lei do Senhor. Percebam que o prazer vem antes da palavra lei, né? Quer dizer, é algo que está dentro, é um sentimento, é um desejo que está dentro da pessoa. Então a pessoa que desenvolve esta lei moral pela palavra de Deus, pelo Espírito do Senhor, né? Pela revelação de Deus, meus irmãos, a pessoa está ensinando e ele quer entender mais, ele quer compreender mais, ele quer fazer, porque ele tem prazer, não é só porque a igreja, a religião pregou, não, é porque é de Deus, está escrito, é a revelação de Deus, eu quero, né? E ele quer entender. Já outro não, quando começa a falar já se tosse, já se levanta, já sai, né? Eu não quero ouvir isso, né? Por quê? Porque não tem lugar no coração, tá bom? Inclusive o Senhor mesmo disse para o povo de Israel: se hoje ouvires a minha voz, não endureça o vosso coração. Amém? Tá, então, e uma coisa interessante, irmãos, quando Deus deu as leis a Moisés para o povo, Deus estava dando ao povo uma oportunidade de, através da lei dos sacrifícios, eles servirem a Deus, mas não foi possível, irmãos. Então, sem o sacrifício de Cristo, não tem salvação. Por isso que Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus não estava falando só de um homem, não, ele estava falando de um sacrifício eterno, né? de um poder que viria através da pessoa do Senhor Jesus, da palavra de Deus, que ia realmente transformar a vida dessa pessoa. E lembrando, tudo isso passa pela consciência. Olha o que Jesus mesmo disse, o próprio Jesus: quem crê e for batizado será salvo. Quem? Então, Deus deu aos homens essa liberdade de decidir e dá aos homens todos os recursos, inclusive poder, mas quem vai decidir é o homem. E aí entra o quê? A consciência, né? Até eu ouvi uma vez uma frase que eu não esqueço também, que tem dois tipos de crente: um é convencido, né? E o outro é convertido. Tem muita gente convencida das verdades de Deus, mas não é convertido. O converter é mudar de comportamento, é mudar de atitude, tá? É claro que alguns estão num processo, todos nós estamos, um mais avançado, outros menos, e Deus está vendo ali cada vida, cada passo, cada decisão, né? E olhando para a nossa consciência, se ela está bem alimentada, dirigida, orientada por Deus, né? E isso conta muito diante de Deus, viu, meus irmãos? Isso é muito importante. Pode passar. Sim. Diaconisa Rita. Salmo 139, né? A preocupação de Deus não é para cuidar, para ver a nossa vida, o que é que nós estamos fazendo. O zelo de Deus é tão grande por nós, irmãos. Quando nós estamos, Ele está nos guiando. Ele está nos observando, para fazer concordância com aquela palavra que diz que Ele tem 7 olhos, né? Também não é para estar vasculhando a nossa vida, mas nos protegendo, porque nós temos dificuldade de vigiar. Nós temos dificuldade de fazer só o que é bom, só o que é certo. E Paulo também disse assim para a igreja: rogo-vos, pois, irmãos, que vos admoesteis uns aos outros. Era para um estar corrigindo o outro. Sempre uma pessoa guardando a minha vida e eu guardando a vida do outro no sentido da palavra. Para demonstrar, a pessoa morre de medo. Porque quando o irmão pergunta qual foi a palavra dele, a palavra dele foi chicote, foi sobre a demonstração. É uma palavra boa para nós. Porque quando alguém vem e me diz que eu estou errada pela palavra, eu tenho que louvar a Deus, que eu ainda não estava vendo, mas aquela pessoa viu. Então o cuidado e o zelo de Deus é para desviar a igreja do mal. Porque ninguém se engane, né? Diz, muitos serão chamados, mas poucos escolhidos. Então vamos estar nessa escolha da demonstração. A demonstração só traz bem para nós. Amém? Amém. Então é isso aí. Pode passar. O que ocorreu em relação... Tarcísio, só um momentinho. Encosta aí que ele está indo e voltando. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação
do direito natural, a escrita em pedras dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar. Êxodo 20:13. Não matarás. Êxodo 20:13. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família. Por exemplo, Êxodo 22, Deuteronômio 24 e o estabelecimento de leis cerimoniais, Levítico do 1 ao 7. Amém. Se nós formos ver, como a própria missionária Rita falou, na interpretação de Salmo 139, o olhar de Deus não é para ninguém se sentir oprimido. O olhar de Deus é para nos ajudar muito mais, né, irmã? É isso mesmo. E aqui, quando diz assim, não matarás, é uma lei, sim, mas independente de ter sido Deus que falou, a morte traz muito sofrimento para quem fica, né, irmã? E às vezes até para quem é morto, a forma que é morto. Então, a morte, ela nunca é bem-vinda. Mas foi Deus que estabeleceu a morte, sim, por desobediência, mas Ele não quer. Ele não quer. Inclusive, Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida, né? A proposta de Deus para o homem é vida, mas o homem precisa também observar a palavra do Senhor. Então, a palavra do Senhor, ela tem dois lados para se ver. Tem um lado de Deus controlando, mas tem um lado também do benefício desse controle. Não é uma coisa assim, um capricho de Deus. Isso é muito importante. Quando vai para o lado da família, né? Quando lá no início teve toda uma regulamentação de casamento, de namoro, de tudo, né? Tudo isso não era Deus querendo controlar as relações para o seu bel prazer. Não. Deus só queria que os homens vivessem melhor. Não é bom a gente poder celebrar tantos anos de casamento, de amizade, de boa convivência? É uma coisa maravilhosa. Quando esse relacionamento conjugal ou família, ou que seja, né, e principalmente onde se constrói laços afetivos, quando isso é ferido, meu irmão, isso gera tanto problema, morte, né? Infartos e tantas coisas. Então, a lei, no final das contas, irmã Rita, foi o que a senhora falou, é Deus querendo o nosso bem, enquanto que uns vê como uma proibição. Lei, a lei já é uma coisa assim, né, que tem pessoas que já repugna. Não, a lei não é um capricho de Deus, não. A lei não é um capricho da religião, não. O capricho é algo para mim me alimentar disso. Não, de jeito nenhum. A lei é querendo o nosso bem-estar, né? Inclusive, eu já ouvi muito, né, que quem tem medo de polícia, quem deve, né? Quem tem medo da justiça é quem deve, quem não deve não tem, né? Então, se alguém está procurando, mesmo imperfeito, agradar a Deus, ele está em paz. Mas quando alguém vive enganando, trapaceando, se escondendo atrás de religião, de título, de tantas coisas, essa pessoa, meu irmão, é um sofrimento, né? E não é isso que Deus quer. Deus quer muita alegria, muita paz, muita felicidade entre nós. Tá bom? Quer falar, irmã? Vamos lá? Pode passar. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur Nammu, 2070 a.C., Lipt Star, 1850 a.C., e Hammurabi, 1792 a 1750 a.C., o mais conhecido deles. Amém. Então, essas leis fora da direção de Deus, coisa do homem, normalmente elas têm muito mais injustiças, porque muitos são maltratados, injustiçados, né? E uma minoria favorecida por ter o controle econômico, o domínio, né? Isso hoje no mundo que a gente diz civilizado, quando fala de civilizado, irmão, está falando de civilização, de organizações de pessoas que entendem-se, que tem juízo, que tem consciência, que
quer fazer o bem ao próximo, né? Mas no final, quando a gente vê os homens impondo suas leis, suas regras, na maioria das vezes é interesse pessoal. Nós estamos vendo aí, né, pessoas que têm tanto que não sabem nem o tanto que tem, né? E outros que não têm nada. Tá certo? E esses que têm muitos desses que têm muito, ainda se apresentam como a solução de quem não tem nada, e quem não tem nada continua sem nada, né? Então isso é o quê? Isso é animal, isso é animal do ponto de vista de ser perverso, né? Ser perverso. Então, esses códigos, quando a gente vê aqueles filmes, né, lá de antigamente, a gente vê que o que predominava ali era o interesse de determinados grupos, né? Inclusive, lá nos anos, a gente vê filmes hoje dos anos 1600, 1800, né? de imperadores, a grande ânsia dele, o anseio dele, era dominar tudo, era ter o controle de tudo, se tornavam deuses, né? E era muito sofrimento, né? Não melhorava a vida das sociedades. Nossos dias hoje melhorou, não vamos dizer que não melhorou, mas é muito sofrimento ainda, né, irmãos? Porque apesar de ter leis, por exemplo, no nosso país tem leis que dá muitas vantagens ao ser humano, mas muitas delas não têm. Algumas pessoas que estão aí para morrer por causa de doença, dependem de medicamento caríssimo, processo na justiça, enquanto que os próprios governantes, quando ficam doentes, eles têm os melhores hospitais, precisam de processo de nada, pode precisar do melhor medicamento, de tudo. Então assim, são sistemas, né? Sistema de leis escritas, de governos, né? Que infelizmente, irmãos, falta a boa consciência, né? Quem tem uma boa consciência, estando escrito ou não, ele vai ver o bem do próximo, amém? Que é o que Deus quer. Vamos lá. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Pronto. Então, quando a gente vê alguma lei, alguma regra, algum estatuto, alguma coisa que favorece a comunidade, a sociedade, pode ter certeza que, se não é de Deus, assim, porque Deus está ali, o nome de Deus está sendo invocado, é a lei moral que também é Deus que coloca no homem para o bem, certo? E de certa forma Deus está ali também, mesmo sem ser invocado, mas a lei moral para o bem, da boa convivência do ser humano, da sobrevivência, Deus está ali no sentido, não naquelas pessoas propriamente, mas por haver nelas a lei moral que Deus colocou, elas se manifestam, mas a fonte acaba sendo o próprio Deus que deu a eles, que eles já nascem com essa lei moral, e por misericórdia de Deus eles estão fazendo o bem. Pode passar. O funcionamento da consciência. A acusação, defesa e julgamento, que é o que acontece dentro de nós. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmo 51:3. Gênesis 3:7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Então é isso. Eu não sei se vocês aqui, quem vai me ouvir, já viveu essa experiência. Que você estava vivendo às vezes tão bem, mas chegou uma notícia, chegou uma informação e abre a sua mente para coisas que você nem pensava, pode ser boas ou pode ser más. Então é nisso que nós devemos estar também alertas, né? Porque toda imagem, toda informação que chega, irmão, ela vai gerar dentro de nós, lembre, um julgamento, tá? Mesmo que eu não me manifeste, pode passar. O verbo conhecer, iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem,
e viviam em plena alegria e paz. Gênesis 2, 25. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 25. Amém. Praticamente nós já explicamos, pode passar. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma como uma voz secreta e incômoda. Gênesis 3, 7 ao 10. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo. 2 Samuel 24, 10. E pesou o coração de Davi, depois de haver numerado o povo. E disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz. Porém agora, ó Senhor, peço-te que perdoes a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. 2 Samuel 24, 10. Bem, aqui o pecado de Davi contar ao povo, que Deus não queria que ele contasse, tá? Não queria, porque o povo de Deus, ele não pode, ele não deve ser contado, ele tem que ser incontável, né? E normalmente os governos, quando contam o povo, tem outros objetivos. Por exemplo, nós temos o IBGE, o censo, né, que faz a contagem da população com fins sociais, né, econômicos, né, está sendo estudioso, né, das pesquisas, né, querendo o quê? Fazer políticas públicas, né, de saúde, de ações sociais, enfim, de muitas coisas. Tem um objetivo, mas nesse caso aqui, nessa época, e ainda hoje em algumas situações, a pessoa quer contar para mostrar o poder que ela tem, né, pela quantidade de gente, pelo desenvolvimento dele. Quando Davi diz pequei, aqui fica uma pergunta: por quê? Só porque ele contou? Não, porque havia algo no coração dele que Deus não se agradou e Deus não queria. Entendeu, irmãos? Então nós temos que ter cuidado com a nossa consciência também nesse sentido. Por que eu estou fazendo essas coisas? É para glorificar Deus mesmo? É porque eu quero me projetar? É porque eu quero ser visto? Essas coisas assim que tem que ter cuidado, o que realmente está dentro de nós, na nossa consciência. A gente trabalha muito isso, irmãos, porque isso é muito perigoso, né? Quando as pessoas começam a se medir, se achar mais, melhor em qualquer área da vida. Deus não quer isso. Isso é uma porta aberta para a soberba, para a arrogância, né? E até para se desviar de Deus, né? Confiar mais em si, nos seus projetos. Então, lembra quando o povo disse assim que ia construir, né, uma escada para chegar no céu, e Deus desceu e confundiu a voz do povo? Soberba, arrogância, né? Não pode, né, irmãos? Então essas coisas, a nossa consciência tem que estar muito sensível ao porquê de cada coisa nas nossas vidas, tá bom? Porque aparentemente coisa que parece não fazer nenhum mal, mas Deus está atento às nossas intenções. Vamos passar. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Salmo 31, 9 e 10. 32, do 1 ao 5, 38, 1 ao 8. Tem misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado. Consumidos estão de tristeza os meus olhos, a minha alma e o meu ventre, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros. A minha força descai por causa da minha iniquidade e os meus ossos se consomem. Salmo 31, 9 e 10. Então a pessoa tem uma boa consciência pura, irmãos, é que ela é consciente dos males que ela faz e o estado dela diante de Deus. Isso não é derrota. Aparentemente pode ser derrota, fracasso. Não, isso é reconhecer fraqueza e buscar ajuda em Deus para não continuar fazendo aquilo que desagrada ao Senhor e lá na frente ser cortado, que é o que, por exemplo, aconteceu com Saul, né? Saul era um rei popular, ele queria popularidade, ele queria mostrar serviço, ele queria ser visto pelo povo. Se perdeu quando o profeta Samuel foi a ele e diz: olha, Deus rasgou o teu reino, não tem mais nada contigo, né? Tá certo? Então fiquemos muito atentos, irmãos. E aí a lição de hoje é a consciência.
a consciência que todos têm, mas vamos levar ela a Deus, para Deus nos orientar, nos alimentar. Pode passar. Vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos, Gênesis 3:7, também significa a experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Olha bem, qual é a justificativa? Foi abertos os nossos olhos. Quem abriu? Satanás. Meus irmãos, como tem gente perdida nessa parte aqui, certo? Agora eu não sou mais aquele bobinho, agora eu tenho entendimento, agora eu tenho outra visão. Vamos ter cuidado com isso, irmãos. Ter cuidado com isso. A nossa visão não pode sair da visão de Deus, da palavra de Deus, né? Tem muitos pregadores aí que eles não acreditam mais na Bíblia, literalmente, como está escrito, é na revelação, é no entendimento deles. Tem um aí agora que repete o tempo todo. Eu aqui e acolá ouço ele para ver as loucuras, né? E me prevenir para ter resposta para algumas coisas que ele dissemina. Mas agora, por último, ele repetiu muito, dizendo assim, que o evangelho de Jesus que ele prega é o evangelho dele, de Jesus, que ele recebeu de Jesus. Muito perigoso isso que Paulo disse: se nós mesmos, um anjo do céu, vos pregar outro evangelho, é maldito. Está lá escrito, mas ele ignora aquilo dali. O evangelho que nós temos que pregar, irmãos, a mensagem de Deus que nós temos que pregar, a vida que nós temos que viver, é da Bíblia, está revelado nas Escrituras, tá? Então, muito cuidado com isso, porque Deus não aceitou e nunca aceitará, né? Agora eu tenho uma nova visão. Para quê? Para pecar, para viver uma vida deliberada, imoral, indecente, desonesta e achar que está tudo bem, está fazendo a obra de Deus, né? Muito cuidado com isso. Vamos lá. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Gênesis 3:11. Deus faz uma pergunta retórica. Retórica é uma narrativa, né? Só para deixar ouvir deles, mas Deus já sabia de tudo e sabe de tudo, né, irmãos? Tá? Nada está escondido, está oculto que Deus não veja. Pode passar. Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano. Tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3:12. Aqui está, irmão, uma consciência contaminada, que não reconhece a culpa, né? E essa é uma das grandes dificuldades nossas. Eu digo nossa porque aqui e acolá também eu me acho assim, querendo me justificar. Não, eu pequei, eu desobedeci, eu errei. Só me resta me arrepender de coração, né? Só resta a mim me humilhar, buscar incessantemente naquele ponto fraco que todos nós temos, em Deus força, poder e graça, e vencer aquilo dali, irmão. Tá? Deus vai ver a minha luta e a tua luta, mas tem que ser mesmo com o coração desejoso. Mas não, ele, em vez de dizer eu não ouvi a voz do Senhor, eu desobedeci o Senhor, não, ele diz: olha a mulher que o Senhor me deu. Chegou na mulher, foi que a mulher disse: uma serpente. Eu fui criar a serpente, né? Então as pessoas ficam às vezes justificando a sua vida errada, né? Uma consciência manchada, julgamentos errados, né? Em razão de outros, por outros. Imagina uma consciência que diz: eu não vou mais ser crente. Por quê? Porque aquele pecou, porque aquele escandalizou, porque isso, porque aquele roubou, porque aquele traiu. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A minha consciência, quando ela está alinhada pela palavra de Deus, do Senhor, independente de qualquer coisa, eu passo e deixo tudo nas mãos do Senhor e vou, como Paulo diz, que eu olhava para o prêmio que está lá na frente da salvação. Amém? Vamos lá. Estamos falando de consciência.
Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Gênesis 3:12. Tentativas como estas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede a vãs formulações humanas, ainda que teológicas como as inclusivas. Romanos 1:18-27, 2 Timóteo 4:3. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. 2 Timóteo 4:3. Então, olha, a mulher, já falei, né? Foi a serpente, né? O Senhor foi criar a serpente. Então, ficar colocando culpa nos outros não resolve o meu problema, concorda, irmãos? Se eu pequei, eu pequei. O Senhor disse que não era para eu fazer, não era para mim viver dessa forma. Eu não posso justificar a forma que o outro vive ou como o outro é. Não, é a vontade de Deus. Às vezes eu fico assim, sem entender, mas entendendo. Alguém chega, por que um pode e outro não pode? Não, o que Deus diz não é para todos, amém, irmãos? Se alguém quer desobedecer, ele vai pagar o preço dele. Agora, o que se deve fazer é colocar cada coisa no seu lugar, é só isso, tá? Então, assim, aqui o comentarista faz uma observação muito interessante. Tentativas como esta são meros placebos. Acho que todos aqui sabem o que é placebo hoje, né? É você tomar um medicamento que na composição dele não cura. É a mesma coisa de beber um copo d'água, amém? É você arrumar uma desculpa para resolver seu problema que não resolve. Tá? E aí, no Novo Testamento, aqui em 2 Timóteo 4:3, diz: porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Sã doutrina, irmãos, sã é uma doutrina de Deus, bíblica, está escrito, é a vontade de Deus, está ali, ó, escrita. Isso é a sã doutrina. Doutrina é ensinamento, é um ensinamento são. Quem tem sã doutrina das coisas certa e errada segundo Deus, ele também terá uma sã consciência, uma consciência curada, né? Que falha, que peca sim, mas que resiste, que não aceita, né? E aí o que é que diz aqui? Porque virá tempo em que não suportarão, ou seja, eles não querem ouvir, eles não querem essa palavra, esse ensino. Aí diz assim: mas tendo coceira nos ouvidos. É irritação, a pessoa fica irritado, não quer ouvir nos ouvidos. Amontoarão para si doutores conforme suas próprias concupiscências. Concupiscências são desejos pessoais, carnais. Eles querem pessoas que digam que Deus está com eles, que eles estão salvos, que eles estão no céu, mas para entrar no céu tem que passar por Jesus, né, irmão? Não é pelo pastor, pela denominação, é por Jesus. Jesus é a porta, não é só aquela igreja, aquele pastor. Então nós temos que ter cuidado com o que nós estamos ouvindo, aprendendo, de quem nós estamos ouvindo, tá? Porque não adianta a pessoa dizer: você é de Deus, o Senhor está contigo, só para te agradar, para me agradar. Não, tem que ser de verdade, tá? Então é isso, vamos para frente? Consciência, hein? A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Salmo 41:4, Provérbios 28:13, Tiago 5:16. Dizia eu: Senhor, tem piedade de mim, sara minha alma, porque pequei contra ti. Salmo 41:4. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Provérbios 28:13. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5:16. Amém. Então, irmãos, indiscutivelmente, quando a doença está ligada a um pecado, a uma desobediência, a cura só vem quando perdoa. Pode fazer campanha de oração, pode fazer todos os exercícios de fé, enquanto a pessoa não se arrepende, não deixa o pecado, não muda. Não muda. Agora, se quiser orar para ela ter força, para ela se humilhar, descer, amém. Mas se não muda. Nós vamos ter uma vida próxima espiritualmente, em tudo, diante de Deus, se a nossa vida estiver livre, né, irmãos? Não estiver preso,
as coisas que desagradam ao Senhor. Pode passar. O debate no tribunal. O tribunal aqui é da consciência. O debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, Atos 23, 1. Passado, 1 Coríntios 4, 4, 2 Samuel 24, 10 e futuro, 1 Samuel 24, 6, Atos 24, 16. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: homens, irmãos, até ao dia de hoje tenham andado diante de Deus com toda a boa consciência. Atos 23, 1. Porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4, 4. E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Atos 24, 16. Amém. Então o apóstolo Paulo diz boa consciência, né? Aqui em Atos 23, 3. Depois ele diz, mas nem por isso me considero justificado, né? Por ele não sentir a culpa, né? Essa parte aqui, porque em nada me sinto culpado. Quando ele diz em nada me sinto culpado, é que a partir do momento que você confessa o pecado e confia na misericórdia de Deus, o pecado é removido, então você não tem mais culpa, certo? Aí ele diz, mas nem por isso me considero justificado, ou seja, em si mesmo, tá? Não, sou justificado em Cristo, pois quem me julga é o Senhor. Agora perceba que quando a gente diz assim, ei irmão, não me julgue não, quem me julga é o Senhor, eu tenho que ter passado pelo processo de arrependimento, de abandono, de não querer me justificar a mim mesmo e confiar na misericórdia de Deus. É isso. Agora, a pessoa que vive voluntariamente, deliberadamente, fazendo as mesmas coisas erradas e não dá sinais de mudança, e ele pega só essa última parte aqui, pois quem me julga é o Senhor, peraí, irmão. Mas se nós estamos vivendo, ou falando, ou agindo, seja o que for, que visivelmente precisa de mudança, nós temos que deixar a consciência, né, julgar nós, e às vezes alguém ajuda, né, olha, irmão, irmã e tal, né, pastor, né? Por isso procuro sempre ter o quê? Uma consciência sem ofensa, tá? Pode passar. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Romanos 2,15, 9 e 1, 1 Coríntios 8,12, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Romanos 2,15. Ora, pecando assim contra os irmãos e ferindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. 1 Coríntios 8,12. Então nós temos que entender que a consciência ela é desenvolvida. Não pode um irmão que tem 10 anos, 20, 30, exigir uma mesma consciência das coisas de quem chegou ontem, tem um mês, um ano, né? Vai ajudando ele, né? Não vai colocando tudo aquilo que você já absorveu, de uma vez, não, você mata a pessoa não vai suportar. E aqui o apóstolo diz, pecais contra Cristo, quando nós nos tornamos muito pesados em palavras, né? Em cobrança, né? Assim, sem ajudar, sem orar, sem aconselhar, sem orientar, e mesmo que tenha que afastar de alguma atividade, fazer a pessoa entender que é para o bem dela, para ela se curar de algumas coisas, tá? Pode passar. É o exercício da consciência. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. 1 Coríntios 11, 28, com o objetivo de alcançar um veredicto favorável, o testemunho de uma consciência limpa. 2 Coríntios 1, 12, porque a nossa glória é esta,
o testemunho da nossa consciência, de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria carnal, mas na graça de Deus temos vivido no mundo e maiormente convosco. 2 Coríntios 1:12. Amém. Pode passar. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, a paz interior em função da consciência está sem ofensa. Atos 24, do 1 ao 16. Então há descanso para a alma. Amém. Então, tem acusações contra nós, irmãos, que se fazem injustamente. Mas se eu tenho consciência de que aquilo não é verdade, se eu tenho consciência quais são minhas intenções e alguém não me entende, eu fico em Cristo, eu fico em paz, espero no juízo de Deus, sem contudo pedir nenhum castigo para ninguém. Como alguns às vezes vão orar pedindo para botar em leito, em cadeira de roda, pelo amor de Deus. Então aqui a boa consciência, ela é de paz, ela é de amor, ela não é de agressão, de violência, de natureza nenhuma, mas de muita misericórdia, né? Então assim, a primeira consciência que eu tenho que ter é de mim, tá? Quando não sou compreendido, né? Pode passar. 3. A consciência é falível. Defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, insensível ao pecado. Efésios 4,19, 1 Timóteo 4,2. Fraca, legalista, 1 Coríntios 8, 7 ao 12. E contaminada ou corrompida. Tito 1,15. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Efésios 4,19. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. Tito 1,15. Amém. Então, olha bem, a Bíblia menciona consciências defeituosas, uma consciência cauterizada. Um exemplo bem fácil para nós entendermos. O que é cauterizado aí? Um exemplo de um corte. Sofre um corte. Enquanto aquele corte aberto não fechar, não cauterizar, que possa bater e não sentir mais nada, você fica ali o tempo todo, né, sentindo. Então, quando está cauterizado é que curou. Então, mas aqui o sentido é cauterizado, é que não sente o pecado, não sente os erros, não sente as injustiças, não tem sensibilidade para o mal, para o mal que está se fazendo, né? Então é cauterizado, tá? Insensível ao pecado, não sente mais o pecado. Fizeram até uma música aí, o pecado não dói, né? O irmão cantou aqui na igreja, o pecado não dói. Eu não sei qual o cantor que canta aí, é o Zé Carlos que canta, o evangelista Zé Carlos cantou uma vez, aí que terminou, um obreiro chegou para mim, pastor, o senhor tem que dizer para esse irmão não cantar mais esse hino. Eu digo, por que? Ele disse, o irmão está dizendo que o pecado não dói? Como é que é isso? Está errado. Tá não, irmão. Depende de como a gente entende. Quando o cantor está dizendo o pecado não dói, é que tem pessoas que já estão com a consciência cauterizada, ele não sente mais o pecado, o mal que faz, não sente mais nada, não chora, não se arrepende, não, mas não gostei não, mas não é isso que você está pensando. Uma consciência fraca, né? É uma consciência que cede com facilidade, né, as coisas, né? Não tem firmeza, vamos dizer assim, é um tribunal fraco, né? Que não sabe julgar, uma hora aceita, uma hora não aceita, uma hora o que era certo é errado, outra hora o que era errado é certo, e é aquela confusão, porque não tem ainda capacidade de julgar. E contaminada ou corrompida é aquela que infelizmente o inimigo é quem está operando naquela mente, naquela consciência. Pode passar. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus, no Espírito Santo. 1 Timóteo 1, 5,19. Romanos 9, 1. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, conservando a fé e a boa consciência, a qual alguns, rejeitando,
fizeram naufrágio na fé. 1 Timóteo 1, 5:19. Amém. O texto vem só para confirmar aquilo que nós temos falado. Vamos passar? Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado. E é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Colossenses 2:16-23. Então aqui, irmãos, a questão do pecado, do julgamento, da consciência, do que é certo e o que é errado, e como lidar com o pecado, é muito importante. Porque, de um lado, nós vamos ter a complacência com o pecado. O que é ser complacente com o pecado? É a linguagem que se usa, passar a mão, dizer que Deus é bom, dando aquele tom de continue pecando. Não, isso não, um pecadinho, não. Pecado é pecado. Não ser complacente de certa forma, discretamente apoiar. Mas tem um outro extremo que é a hipersensibilidade. Uma pessoa muito assim, excessiva, produz extremismos, onde tudo é pecado. Tá certo? Então, assim, o que é pecado? É quando nós desobedecemos a palavra de Deus, que está escrito. Mas tem pecados, meninos, Caleb, olha para cá, meninos, ó. Se comporte, viu? Daqui a pouco vocês brincam. Tudo é pecado. Então a gente tem que saber realmente o que é pecado e o que não é pecado. Tem pecados que não está escrito na Bíblia, mas por inferência, como Paulo diz, eu posso todas as coisas, mas nem todas as coisas me convêm. Então isso tem que ser bem trabalhado, né? Para que a hipersensibilidade, muito sensível, não tenha excessos. E o complacente não fique apoiando o pecado das pessoas, tá bom? Então esses corpos têm que ser bem trabalhados, principalmente pela liderança. Pode passar. Deus, o supremo juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo. Como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Amém. Então, assim, o perfeito juiz é Deus. Amém, irmãos? Deus permite nós fazermos juízo, né? Daquilo que tem prova, tudo certinho. E esse juízo é para ajudar e não para condenar. É para orientar. Quem vai realmente salvar ou condenar é Deus. Então esse não é o nosso papel, não é o papel da igreja, tá? Pode passar. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Salmo 139, 23, 24, 19, 12, 13. Pode passar, meu querido. Às vezes, nós consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Amém, pode passar. Davi permaneceu insensível e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã. 2 Samuel 12, do 1 a 13. Pedro precisou ouvir o canto do galo. Lucas 22, 54 a 62. Pronto, nós temos um exemplo clássico, né, de Davi, o homem segundo o coração de Deus, mas em algum momento se tornou insensível. O pecado dele, crime, adultério, parece que era normal por ele ser rei. Não importa, pecado é pecado para qualquer um. Amém, irmãos? Deus não vai diminuir
o poder do pecado pela posição de ninguém, pelo trabalho de ninguém, tá certo? Então, fiquemos alertas, né? Não vamos deixar nossa consciência ser contaminada por qualquer posição nossa. Pode passar. Pode ler. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Provérbios 16, 18. Amém. Pode passar. Conclusão. Vamos ler todos juntos? Vamos lá, a classe, todos juntos? Vamos, 1, 2, 3. Devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Salmo 119, 18, 34, 130. 2 Timóteo 3, 16, 17. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Hebreus 9, 14. Cheguemos-nos sempre a Ele com inteira certeza de fé. Hebreus 10, 22. Amém. Maravilha. Graças a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor Jesus. Ó Senhor, Tu és bom e perdoador. Salmo 86, 5. Maravilha. Parabéns para toda a classe. A classe Soldadinho de Cristo tem hoje 8 alunos matriculados, 4 dos seus alunos ausentes, 4 presentes, um visitante que é o Victor, segunda vez que o Victor vem, né? Total de assistência de 5 alunos, trouxeram e parabéns para toda a classe. Classe Estrela da Manhã. 2, 3. Por isso peguem agora a armadura que Deus lhe dá. E depois de lutarem até o fim, vocês continuarão firmes, sem recuar. Efésios 6, 12. Da manhã tem hoje 6 alunos matriculados, 2 dos seus alunos ausentes, 6 presentes, um visitante que é a Maria Alice. Quem é Maria Alice? Amém. Vai voltar outras vezes e tornar-se alunas. Amém, Maria? Seja bem-vinda. Trouxeram nenhuma Bíblia. Classe Sol da Justiça. Ser bondoso com os pobres é emprestar ao Senhor, e Ele nos devolve o bem que fazemos. Provérbios 19, 17. Muito bem, parabéns para toda a classe. Da Justiça tem hoje 7 alunos matriculados, 2 dos seus alunos ausentes, 6 presentes, um visitante, que é a Eduarda dos Santos. Cadê a Eduarda? Seja bem-vinda, Eduarda. Jovens e adultos. Prática. Diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. Aleluia. A classe Jovens e Adultos tem hoje 36 alunos matriculados. A classe Jovens e Adultos tem hoje 36 alunos matriculados. 12 dos seus alunos presentes,
10 ausentes, 2 visitantes, que a nossa irmã Célia já está cooperando com a classe, e nosso irmão Jocélio. Total de assistência de 14 alunos. Que Deus abençoe toda a igreja, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Quero convidar aqui à frente o Raí. O Raí já aceitou Jesus, mas ele quer renovar esta aliança com Deus. Glória a Deus. Raí é neto do nosso evangelista Alfredo e da nossa irmã Elda. Glória a Deus. Vamos orar. A professora Liduína, levante as mãos para cá. Maravilhoso Deus e Pai, nós oramos pelo Raí, pela reconciliação dele, desse jovem, que o Senhor Deus Todo-Poderoso esteja com ele, Senhor, dando a ele a graça, dando a ele o poder do Espírito Santo para ele te servir, te obedecer, para ele ser um exemplo de fé para esta sociedade, para os seus colegas. Abençoa ele e toda a família, Pai, em nome do Senhor Jesus. Recebe a reconciliação do teu filho e abençoa. Amém. Parabéns, Raí. Senhor Jesus está abençoando, viu? Glória. Obrigado. Vamos orar agradecendo a Deus. Levante as mãos, todos orando, pedindo as bênçãos do Senhor. Maravilhoso Deus e Pai Celestial, muitíssimo obrigado, Senhor Deus, por nos trazer a sua presença. Que o Senhor Deus venha manifestar o seu poder nas nossas vidas, o desejo, a vontade de aprender mais de Ti, Senhor. Venha colocar em todos nós o temor do Teu Espírito Santo diante de Ti. Vem nos dar uma consciência pura, limpa pelo Teu Espírito, pela Tua Palavra. Abençoa, meu Deus, as famílias, abençoa os filhos, abençoa as crianças, que o Teu temor esteja no coração deles, para eles reverenciar, antes de tudo, Senhor Deus, a obra do Senhor, as coisas santas, os Seus pais. Abençoa cada um de nós, Pai. Nos leve em paz e segurança, Senhor. Nos livre de todo mal. Dá saúde àqueles que estão enfermos, Pai. Em nome do Senhor pedimos a Tua bênção. Amém. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a doce comunhão do Espírito Santo seja conosco e com a igreja de nosso Senhor em toda a face da terra. Todos nós dizemos amém. A paz do Senhor. Glória a Deus.